Meu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno para sempre. Amém. Amém. Pode se assentar na glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Novo Testamento 1, Evangelhos, página de número 1. Vamos ler aí a introdução, que diz: o Novo Testamento só existe por causa de um homem. Este homem é Jesus, o Nazareno, o Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus. Jesus, o homem, o Deus, o Salvador, aquele que veio para fazer uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento, e o fez com seu sangue. Neste testamento encontramos a sua história, suas palavras, palavras de vida que jamais vão passar, seus ensinamentos que produzem rios de água viva na vida daqueles que ouvem e praticam as suas palavras, e que praticando têm suas vidas firmadas na rocha que é Ele próprio. Vamos começar pelos Evangelhos. Palavra essa que significa boas novas. Sim, as boas novas que Ele veio trazer. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e se convertam, pois aqui está aquele que pode perdoar pecados. Os Evangelhos narram o seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição e subida ao céu. Nos Evangelhos temos as suas promessas, e algumas delas são: creiam em mim e terão a vida eterna. Eu voltarei para vós e não vos deixarei sós, e estarei convosco todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Espírito Santo. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Bendito seja o seu nome. Amém? Glória a Deus. Página de número 2, Evangelhos. Nesta apostila, vamos iniciar nosso estudo do Novo Testamento, mais precisamente dos 4 Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 livros que iniciam o Novo Testamento. Entretanto, é bom saber que não foram eles os primeiros livros a serem escritos neste período da história da igreja, e que a colocação deles na Bíblia não obedece a uma ordem cronológica de escrita, pois, segundo os estudiosos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos 4 a ser escrito e foi usado como referência por Lucas e Mateus. Então, amados, como também no Antigo Testamento, nós vamos focar aqui no Novo Testamento, a ordem em que os livros estão colocados na Bíblia não é a ordem de escrita. Não quer dizer que primeiro escreveram Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João, depois Atos, depois Romanos, depois Coríntios, depois Gálatas, depois Efésios, assim por diante. Não. Para dizer a verdade, os estudiosos concordam em sua maioria que antes dos Evangelhos Paulo já tinha escrito alguma carta. Escrever é uma coisa, ser de conhecimento geral é outra coisa, vir parar na Bíblia é outra coisa, é todo um processo. Amém? Amém. Então, ficamos sem dúvida nisso? Amém? Amém? Estes 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como sinóticos. Tem esse nome pois possuem muitas passagens da vida de Jesus em comum. Algumas delas são narradas nos 3 evangelhos. O evangelho que João escreveu não é considerado sinótico, exatamente por ter passagens distintas dos outros e por ter uma visão mais doutrinária.
percebemos um texto de combate a certas heresias que estavam começando na igreja primitiva. E alguns acreditam que João teve conhecimento dos outros evangelhos e assim escreveu o seu como complemento a estes. Amém? Então, nós vamos encontrar passagens que estão em Mateus, que vai estar em Marcos e Lucas também. E algumas, inclusive, que estão nos 4. Em João também. Mas vamos encontrar passagens que estão nos 3, mas não estão em João. E a própria narrativa do texto de João, ela é bem diferente, principalmente no seu princípio, da narrativa dos outros 3. Vamos estudar um por um, com calma, e os irmãos vão entender. Amém? Amém. Dos 4 escritores, apenas Mateus e João foram apóstolos de Cristo. Lucas e Marcos conviveram diretamente com os apóstolos. Esta convivência com os apóstolos dá aos textos a condição de terem autoridade canônica, ou seja, de serem considerados inspirados pelo Espírito Santo e assim fazerem parte da Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que para se colocar os textos aqui na Bíblia, houve um estudo e houve uma peneira. Vários fatores tinham que ser obedecidos para ser colocado aqui. E um deles era que o autor estivesse o mais próximo de Jesus possível. Então, se fosse escrito por um apóstolo direto de Jesus, já era um ponto, uma graduação bastante alta. Porque foi uma pessoa que conviveu com Jesus, que ouviu suas palavras diretamente e viu diretamente. Num segundo plano, vinha alguém que foi discípulo do apóstolo, de algum dos apóstolos, ou andou com alguns dos apóstolos, que é o caso de Lucas e de Marcos. Eles não foram discípulos diretos, pelo menos não se tem assim uma comprovação histórica muito forte, tá? Existem algumas conjecturas aí que talvez Marcos tenha visto Jesus, andado um pouco com ele e tal, mas depois a gente vê isso. Mas não é uma comprovação. Tem-se certeza que ele andou sim com Paulo e com Pedro, tá? Então, ou seja, ou era discípulo direto de Jesus ou discípulo do discípulo. Então, aí ia se pontuando, né, para atestar a veracidade da escritura. Porque aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então eu venho aqui, conto alguma coisa para o Diego e falo, agora você conta para a Aninha. Aninha, agora você conta para o evangelista Manuel, conta lá para a nossa irmã missionária. Quando chegar lá no final da fileira, vai estar meio diferente, né? Nós fizemos esse teste na sala de aula uma vez e olha, a história muda completamente. Pegou acho que 5 ou 6 alunos, colocou do lado de fora, contou para um, aí chamou, falou para aquele contar para outro na presença da classe, de todo mundo ouvindo. E você vai percebendo como a coisa muda. Amém? Amém, amados? Amém. Não, dá uma glória a Deus que não estamos. Glória a Deus. Aleluia. Esta convivência com os apóstolos, isso aqui eu já li, né? Os evangelhos foram escritos originalmente em grego. Estimam-se aí entre os anos 45 e 95, e o de João foi o último deles a ser escrito. Amém? Apesar de o de Mateus não ter sido o primeiro a ser escrito, ele inicia o Novo Testamento porque faz uma ponte perfeita entre o Antigo e o Novo, entre o Antigo Testamento e o Novo, tá? Isto porque Mateus escreve diretamente para os judeus e faz várias menções das profecias messiânicas contidas no Antigo Testamento.
que foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo, provando assim que o Messias tinha chegado e cumprido sua missão redentora. Então, eles observaram essa característica de Mateus, né? E chegou-se à conclusão de que ele, colocado no início do Novo Testamento, seria na Bíblia, né, terminando o Antigo para o Novo, seria essa ponte perfeita para se você entrar no Novo Testamento, porque ele narra fatos da vida de Jesus e vai buscar no Antigo Testamento o texto referente àquele fato e comprova. Normalmente, se você está lendo Mateus, você vê que ele fala: isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, e às vezes ele descreve a Escritura, escreve um trecho da Escritura do Antigo Testamento. Amém? Nós vamos ver o porquê mais na frente. Por quê? Porque ele escreveu para judeu, e era importante para o judeu que fosse comprovado que Jesus era o Messias e que as profecias a respeito do Messias se cumpriram todas, sem nenhuma exceção, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vamos aí, página de número 3, forma literária. Alguma dúvida até aqui? Não? Tudo bem? Tranquilo? Podemos seguir? Glória a Deus. Forma literária. A forma literária em que os evangelhos foram escritos, segundo alguns estudiosos, é conhecido como o termo de bios. Em grego significa vida. Esta forma literária, também chamada de biografia antiga, narra a vida de uma pessoa do nascimento até a morte. Era uma obra curta ou média, narrava a vida da pessoa de forma direta, através de passagens de sua vida, e procurava mostrar o seu caráter, trazendo também lições morais. Não é no estilo biográfico como conhecemos hoje em dia, que traz detalhes da vida do indivíduo, mas uma bios, onde a história dessa pessoa era contada através dos fatos acontecidos e de suas palavras. Amém? Amém. Sendo esta forma literária dos evangelhos, entendemos o porquê, no entendimento atual, eles são tão pequenos, sendo o de Marcos o mais curto de todos. Isso leva a crer que os demais autores tiveram conhecimento deste evangelho e não só usaram como base, mas também foram completando com mais informações que tinham por serem testemunhas populares ou por narrativas de outras pessoas que presenciaram os fatos. Então, amados, essa maneira de se escrever como os evangelhos foram escritos não é algo que pertence só aos textos do evangelho. Era uma forma literária, uma maneira de se escrever que existia na época, quando eles queriam falar da vida de uma pessoa. Hoje, se você vai pegar uma biografia de uma pessoa, ela é muito mais minuciosa, muito mais detalhada, né? Conta quase que dia após dia na vida da pessoa. E nós vemos aqui nos evangelhos um texto curto para narrar praticamente 3 anos da vida de Jesus, né? O seu nascimento, praticamente nada da sua infância, aí já o seu ministério, 3 anos e meio, e encerra. E não fica com muito detalhezinho, tal dia, tal hora, saiu daqui, foi para lá, chegou, e não sei o que, não. Ele foca em fatos, aí aconteceu isso chegou, o cego, Jesus curou e pá, entendeu? E palavras, as palavras daquela pessoa. Então, essa forma literária chamada bios, né, ou biografia antiga, era algo comum na época, quando se queria escrever a respeito da vida de uma pessoa, porque o que interessava mais para eles era pouca coisa da origem e mais o que aquela pessoa tinha para transmitir para os outros. E como que você transmite algum ensinamento para alguém?
através das suas palavras e através das suas atitudes, do que você fez. Por isso que eles narram dessa maneira e por isso que é tão puro. Então, quando a gente vai ler, eu mesmo, quando comecei a ler a Bíblia e fui ler o Novo Testamento, o pastor me orientou: olha, você comece pelo Novo Testamento, depois você lê o Antigo Testamento e tal. E eu achei muito pouco. Não sei se porque a sede também era muita, né? Eu não chegava em casa do serviço e tal, eu dormia, eu catava a Bíblia e lia os 3, 4 evangelhos numa noite assim. E eu achava, poxa, mas sabe quando você quer mais? Está faltando alguns detalhes, está faltando alguma coisa, eu queria, tá? Não sei se isso aconteceu com os irmãos. Quando você termina de ler um evangelho, mas você queria mais informação, tá? Então, não é porque não tinha informação para dar, ou porque queriam mascarar alguma coisa, não é nada disso. É uma forma literária da época. Amém? Amém. Tá? É desse jeito que se escrevia a respeito de alguém. Então, eu acho muito interessante isso, né? Sempre que se escreviam a respeito de alguém, eles procuravam usar a vida daquela pessoa para transmitir ensinamento ou alguma coisa que contribuísse para a formação de quem disse, seja de caráter, de moral, de aprimoramento da personalidade. Não só com as palavras, mas também com as atitudes. Quando você estuda filosofia, você foca muito, principalmente, nas palavras daquelas pessoas. Se foca muito pouco nas atitudes dos filósofos. Se estuda mais os textos deles, as palavras deles. Mas no Evangelho, você não tem só a palavra de Jesus, você tem o que Jesus fez. Você tem o comportamento dele diante das pessoas, das dificuldades, dos problemas, das barreiras, das oposições, diante da morte. Então, é completo. Não fica só na palavra. Ele fala e ele vive o que fala. Amém?